Olá, eu sou Guilherme Yamarino e a gente está discutindo sobre o culto cristão. Eu sei que nos últimos vídeos o teu coração foi provocado a estudar mais sobre liturgia, a entender mais sobre essa dimensão é, muito importante para a igreja, que é justamente o estudo do culto cristão. Nós não somos convocados a adorar a Deus coletivamente por mero acaso ou despropositalmente. Por isso é importante nós nos dobrarmos na definição do que é o culto e de como que Deus quer ser adorado. Isso é importante. Por quê? E você pode pensar assim, não, por que a gente está elaborando várias coisas sobre culto? Eu achei que era mais fácil adorar a Deus, eu achei que era mais simples, que não tinha muita coisa na Bíblia sobre isso. Ora, Deus é um Deus que ele nos ensina como adorá-lo. Porque o nosso próprio coração é incapaz disso. Se a gente render a nossa própria criatividade, nós nos assemelharemos muito mais àquela trilha de Romanos capítulo 1, que tira da posição do Criador, que é digno de adoração, e começa a adorar a criatura. A gente pode adorar a nós mesmos. Na verdade, isso já aconteceu. Acompanha a leitura de Êxodo, capítulo 32, a partir do versículo 7. Você lembra dessa situação? Porque o Senhor disse a Moisés, vá e desça, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, se corrompeu e depressa se desviou do caminho que eu lhe havia ordenado e fez para si um bezerro de metal fundido. O adorou e lhe ofereceu sacrifícios, dizendo, são estes, ó Israel, os seus deuses, que tiraram você da terra do Egito. E o Senhor disse a Moisés, tenho visto esse povo e eis que o povo é teimoso. Agora, pois, deixe-me para que se acenda contra eles o meu furor e os consuma, e de você farei uma grande nação. Isso Deus falando com Moisés, antes do próprio Moisés ali intervir e pedir em favor do povo. O que isso quer dizer? Que o povo começou a adorar a Deus como eles imaginavam e não foi paciente com a prescrição de Deus, não foi paciente com a instrução do Criador. O que esse texto aqui quer dizer para a gente nesse primeiro momento? Que a impaciência com o tempo de Deus é inimiga da fé. Que nós não podemos escolher o nosso próprio mediador, a gente é incapaz disso. Que nós não podemos imaginar a Deus segundo a nossa própria vontade. Que nós não podemos adorar a Deus mais alguma coisa. Que muitas vezes nós colocamos adições no que fazer e nos distanciamos justamente daquilo que Ele instruiu. Nós vamos além da instrução. E aí temos então uma adoração falsa. E naturalmente, em toda a trilha da Escritura Sagrada, uma adoração falsa leva a uma falsa vivência e imoralidade. Por que isso é importante? Porque muitas vezes, nos dias de hoje, nós ignoramos o que Deus diz a respeito de como Ele quer ser adorado. E a gente inventa. A gente procura criar o que Deus já proveu. Nós procuramos tomar a iniciativa no lugar de Deus. Muitas vezes a gente requisita algumas ofertas ao invés daquilo que foi requerido, a gente inventa o que Deus quer e foge daquilo que Ele de verdade pediu. A gente não se prepara. Muitas vezes nós rendemos a nossa própria vontade ao improviso, a, entre aspas, espontaneidade. E aí nós prejudicamos e muito justamente a vivência do culto, que é exatamente o que o povo fez em Êxodo. E isso é importante, por quê? Porque para pensar no culto, a gente tem que olhar para a Bíblia. Para pensar no culto, temos que olhar para como a própria Escritura traz ali as qualidades do culto cristão. Observe os textos, vá a Colossenses capítulo 3, vá a Efésios capítulo 4, veja os ciclos litúrgicos, ou seja, aquele trecho de Isaías 6 que nós colocamos, também tem outros trechos em Deuteronômio, em Apocalipse. Tem trechos de adoração pública, por exemplo, no livro de Neemias. A Bíblia toda está recheada de respostas da igreja, do povo de Deus, em relação a essa convocação do próprio Criador. Então, um resumo de tudo isso, ao longo da história, e principalmente durante a Reforma Protestante, que foi uma reforma, entre várias outras coisas, uma reforma litúrgica também, porque você não tinha participação do povo, é justamente você pensar que o culto ele é simples,
porque ele comunica com eficácia, com objetividade, com claridade, sem ficar tornando complexa demais a revelação de Deus, ou seja, expõe de maneira simples a palavra. O culto ele tem que ser apoiado na Bíblia, fincado na palavra, porque é diante da palavra que a gente entende a nossa relação com Deus, quem Deus é e quem nós somos. O culto também ele é contextualizado, porque ele se aplica a qualquer cultura. Ele não é uma imposição de uma outra cultura sobre outra. Ele se contextualiza. O culto também ele é flexível, ou seja, ele não elimina essas diferenças entre culturas, ele as considera. Da mesma maneira que ele se contextualiza, ele considera. Vários povos foram chamados para adorar a Deus. A própria trilha de Filipenses capítulo 2, a sequência colocada ali nos versículos, no final você vê que todo joelho se dobrará diante de Jesus Cristo. O culto é para todas as nações, não é exclusivo de uma só. E por fim, o culto ele é reverente, ele dobra-se diante da instrução da palavra. Ele obedece a Deus e a Deus somente. Esses 5 princípios estão muito elaborados ali naquela teologia de liturgia calvinista. Mas também, se você passar para, por exemplo, a igreja anglicana, tem um personagem lá, Thomas Cranmer, ele vai elaborar alguma coisa parecida. O culto tem que ser bíblico, ele tem que ser apoiado na Bíblia, ele tem que ser acessível, ou seja, as pessoas têm que entender o que está sendo falado. Ele tem que ser equilibrado, porque se ele só se preocupar com o que as pessoas estão entendendo, talvez ele perca a natureza profundamente bíblica. No entanto, se nós nos afundarmos demais nesses pensamentos teológicos que se desdobram talvez num escolasticismo racionalista, talvez a gente perca exatamente a comunicação do Evangelho. Por isso, a gente tem que ser equilibrado. Tudo isso surge nesse momento da Reforma Protestante, porque a Reforma Protestante entendeu essa parte. O culto é de quem? O culto é de Deus. O culto, ele é do Senhor. É Deus quem convoca o culto. A igreja é o participante do culto. É aquela que é convocada para participar da adoração que Deus está chamando. E aí tem um terceiro elemento, que é o próprio mundo. O mundo, o que ele faz no culto? Ele assiste. O mundo é um espectador do culto. Quando você está, talvez, procurando a Deus, naquele momento da sua vida que você ainda não entendia do Evangelho, talvez você visitou uma igreja pela primeira vez. Ouviu o Evangelho, observou as canções. Naquele momento, você não era um participante do culto. Naquele momento, você era um espectador. Naquele momento, você era mundo, que estava vendo o seu fim e o seu futuro. E ouviu a voz do mestre, a voz do bom pastor que conhece as suas ovelhas, que as chama pelo nome, e as suas ovelhas reconhecem. E então começam a segui-lo e a voltar para o seu aprisco. O culto cristão é esse proclamador da voz do bom pastor. E aí, as ovelhas perdidas que se ajuntam ali por algum motivo, convocadas, chamadas por outros irmãos, ou então que aparecem ali, por condução do próprio Deus, são chamadas e aí, ao invés de serem espectadores, se tornam participantes. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes nós resistimos em não cantar as canções, a gente não quer cantar, nós não queremos participar, a gente senta e não participa de fato do culto. Nós talvez estamos nos colocando ao se comportar dessa maneira por qualquer motivo, como espectadores, como gente que está assistindo o culto e não participando. Quando você faz isso, ou quando eu faço isso, a gente está dizendo que nós não somos igreja, estamos dizendo que somos mundo. Então, por isso, o entendimento da liturgia é importante para nos fazer entender quem Deus é e entender quem nós somos. Entender que Deus é esse que convoca, que chama a adoração, que expõe o seu caráter para então a gente confessar o nosso caráter, confessar o nosso pecado, confessar as nossas falhas, nos derramar diante da misericórdia de Deus. E aí então ouvir a declaração de perdão do próprio Deus, que estende a sua graça, que estende a sua bondade e amor, o seu perdão, pelo sangue de Jesus Cristo. Então nos acolhe. E aí então
em nós brota essa ação de graças, essa gratidão, o relacionamento com Deus que nos dá, então, uma via de comunicação para nós pedirmos, intercedermos, para nós orarmos diante de Deus, clamarmos diante de Deus sobre as nossas necessidades e as necessidades dos outros, as necessidades do nosso país, as necessidades da nossa cidade. E então, podemos também, diante dessa relação de ação e resposta, ouvir uma instrução, sermos preparados nesse acolhimento que Deus provê ao perdido e na instrução e capacitação que Deus provê aos salvos. Nós crescemos e desfrutamos dessa comunhão com Deus e com os outros, e após sermos instruídos, após desfrutarmos da comunhão, compreendemos cada vez mais quem Deus é, quem nós somos e como esse Deus, Criador de todas as coisas, que enviou o seu Filho, nos envia na mesma missão. Esse final do culto, que muitas vezes a gente já está levantando e indo embora, e aí o pastor está falando, dando a famosa bênção, ele é importante, porque nesse momento é que temos que entender que tudo aquilo que foi proclamado no culto, tudo aquilo que foi ensinado para nós, cantado, orado, lido, deve ser absorvido por nós, entendido por nós e agora praticado. Tiago fala no seu livro que a gente não seja meros ouvintes da palavra, mas sejamos praticantes. E qual é essa prática? Justamente entender que após essa adoração ajuntada, reunida, nós iremos entrar na adoração espalhada, ou melhor, na adoração enviada. Por isso o estudo do culto é importante, porque cada vez mais a igreja dá provas de si mesma quando ela se dobra no bom entendimento do culto cristão. Para fechar, a adoração a Deus, ela é sempre primária, porque o relacionamento de uma pessoa com Deus tem precedência sobre tudo mais. Essa adoração, porém, ela é expressa na maneira como o cristão vive a sua vocação e como ele trata o seu próximo. Ligon Duncan, lá do Reformed Theological Seminary, entendendo um pouquinho sobre isso, ele vai falar que o culto descentraliza o eu. Então, estudar sobre o culto diz a respeito de como Deus nos salva, inclusive de nós mesmos, e nos lança em adoração ao seu santo nome e em serviço aos outros. Que Deus abençoe.